Bom dia, pessoal. Primeiro aninho, tudo bem com vocês aí? Mais uma aulinha virtual, mais uma aulinha postada aqui no YouTube, para a gente poder estudar um pouquinho do que foi a Roma Oriental ou Império Bizantino, né? Então, essa aula, né, faz parte do nosso módulo aí de frente 1, primeiro aninho, ela vai trabalhar aí com a gente a ideia do mundo bizantino, né, do mundo que nasce após a crise romana, né, e quando Constantino transfere a capital de Roma do Ocidente para o Oriente, né, criando duas Romas, na verdade. A Roma Ocidental passará por uma grande crise que nós vimos em aula e, de alguma maneira, será invadida por bárbaros em 476 depois de Cristo. E a Roma do Oriente permanecerá viva até 1453, ou seja, até o final do século XV, quando ocorre uma invasão bárbara na região, uma invasão turco-otomana na região, e encerra-se a história do mundo oriental romano ou do mundo bizantino ali. Bom, a ideia da origem da Constantinopla, né? Durante a crise romana, ou seja, o baixo Império Romano, né? A região de Bizâncio foi escolhida no Oriente, né, para a construção da Nova Roma ou da Roma Oriental. A ideia era que você colocasse ela numa posição estratégica, né, onde futuramente, com a construção desse mundo romano oriental, tivesse uma grande força marítima com acesso ao Mediterrâneo e ao Oriente, né, e uma posição geográfica muito forte, bem na divisa entre o mundo ocidental e o mundo oriental, né? Constantino trouxe toda a lógica romana para a construção da cidade, né? Os arcos, abóbadas, aquedutos, termas, tudo aquilo que o romano desenvolveu dentro da sua arquitetura, dentro da sua construção, né? E criou uma grande cidade, uma esplendorosa cidade chamada Constantinopla, hoje Istambul, hoje dentro da atual Turquia. Então, o que nós observamos? Que a Roma Ocidental, no século V, ela cai dentro de uma crise de crescimento, de expansão, uma crise escravista, uma crise econômica, uma crise cristã, gerada pelo cristianismo, e uma grande crise com as invasões bárbaras ali. Esse mundo ocidental vai entrar no que nós chamamos de Idade Média, construindo, a partir de um certo tempo, o modelo feudal, e no mundo oriental permanece o Império Bizantino, a Roma do Oriente, com a sua capital na Constantinopla, como eu falei, atual Istambul, região da Turquia ali. Bom, ela foi inaugurada no ano 330 por Constantino, e lá aconteceu um sincretismo cultural. Nós temos a influência dos povos romanos, latinos, a influência grega pela sua proximidade, né, com a Península Grega ali, né, com a Península Balcânica, a influência oriental, tanto persa quanto árabe, e, de alguma maneira, de maneira geral, mais ampla, a influência do mundo cristão. Então, nós vamos ter um mundo cristão, que nasce nesse Império Bizantino, que fala grego. Engraçado que a língua não será o romano, não será, apesar de ser uma Roma do Oriente, não será a língua latina romana, mas será a língua grega, né? Onde você vai, de alguma maneira, constituir uma sociedade sincrética, onde o pensamento latino, né, a filosofia helenística, o pensamento oriental e a mentalidade cristã vão se fundir dentro dessa sociedade. Então, é interessante falar, é um mundo grego de língua, cristão de religião, de origem ocidental e oriental, romana, grega, árabe e persa, que se misturam, né, se fortalecem dentro dessa região, numa grande cidade, muito bem localizada, bem na passagem Ocidente-Oriente. Nós observamos aqui o mundo ocidental romano, que vai ser tomado pelos bárbaros, né, a partir do século V ali, e do lado de cá, né, nós vemos o mundo bizantino que nasce nessa região aqui. Se você observar, é uma passagem do Mar Mediterrâneo para o Mar Negro, né, um acesso para o Oriente, que nós temos aqui entre o mundo mediterrâneo da Constantinopla, do mundo bizantino aqui, e a passagem para o mundo oriental nessa parte aqui. Privilegiadíssima a posição geográfica, porque acesso ao mar, um comércio muito forte, tanto no Oriente quanto no Mediterrâneo, que a gente observa. Politicamente, né? Nós vamos observar que o modelo político da Constantinopla,
ele está muito baseado na ideia de um cesaropapismo. O que é isso? A gente observa que, de acordo com o andamento da política dentro do mundo da Constantinopla, vai ocorrer um rompimento futuro, né, com a Igreja Católica do Ocidente. Se formará dentro da Constantinopla uma nova igreja, uma igreja criada pelo imperador, né, criada pelo líder político da Constantinopla durante o Império de Justiniano. E nós vamos também observar que o Justiniano cria uma igreja ortodoxa, né, a igreja cristã ortodoxa grega, gerando um cisma do Oriente, uma separação de igrejas, católicos no Ocidente, ortodoxos no Oriente. Ele coloca o poder dele sobre essa igreja, ele passa a ser o líder espiritual dessa igreja, e cria-se um cesaropapismo. Cuidado com a palavra, cesaropapismo. Então, o imperador, ele é líder político, ele controla o Estado, ele é o César, e ao mesmo tempo ele é o líder espiritual, ele é o Papa dessa religião, chefe dessa religião. Então, ele é um cesaropapista, né? É um modelo criado no Império Bizantino muito forte que a gente precisa observar com certo carinho, porque é uma pergunta fundamental em provas, vestibulares, simulados que a gente venha a fazer aí no futuro, ok? Bom, economicamente, é uma região importantíssima, por quê? Ela está no limite do Ocidente com o Oriente, ela mantém uma base econômica escravista que vem do Império Romano, ou seja, mantida aquela lógica romana da escravidão, né? O Estado controla tudo, tudo é controle estatal, ou seja, você vai desestimular o investimento privado para facilitar o investimento do próprio governo, do próprio Império Bizantino, né? E, de alguma maneira, né, a gente percebe que os bizantinos se apropriaram da prática comercial, da prática de navegação, em detrimento da prática agrícola. Por quê? Porque muitos territórios agrícolas que pertenceram ao Império Bizantino, com o tempo, foram tomados por árabes, né? Principalmente a partir do avanço do islamismo, lá no século VIII, né? Então, a gente precisa analisar que esse mundo bizantino, pela sua posição geográfica, economicamente, privilegiou navegação e comércio, né? Em detrimento do quê? De uma agricultura. E uma outra coisa importante, investimentos e domínio do Estado sobre a economia. A monopolização da economia pelo Estado. Então, o investimento privado é quase que inexistente e muito fortemente vinculado ao investimento público do Estado, ok? Bom, religião. Vamos pensar na religião, que é interessante, né? Como eles são próximos da Grécia, eles herdaram a lógica da discussão teórica, do filosofar sobre temas, do pensamento em debate ali. O vestibular, o Enem, na verdade o Enem, né, uma vez fez uma pergunta muito interessante, né? Que na política brasileira se praticavam bizantinices. O que é a bizantinice na visão, né, que a gente olha histórica ali? São discussões sem finalidade prática, ficar discutindo um tema o tempo inteiro, mas sem chegar a lugar nenhum. E essa religião que nasce aqui, em cima das discussões teóricas, da filosofia, do pensamento em cima da religião, sofreu uma forte influência, né, da cultura romana, né, do final da Roma, onde o cristianismo já havia se fundamentado, né, e, de alguma maneira, também algumas influências orientais. É muito interessante que durante o Império Bizantino, né, antes ainda da queda de Roma, né, nós vemos a criação do Concílio de Nicéia. Para quem não lembra o que é o Concílio de Nicéia, é quando você organiza a estrutura da igreja cristã, né? Você estabelece regras para a igreja cristã, você estabelece modelos para a igreja cristã, né? É onde a gente pode até falar onde a Bíblia foi organizada, a Bíblia, o Novo Testamento foi organizado de uma maneira mais concisa ali, né? Colocando o que era interessante, tirando o que não era tão interessante ali. E dentro desses debates aí, houve também um choque com as heresias que apareceram no Império Bizantino. Vamos definir o que é uma heresia. A heresia, na verdade, é quando você estabelece regras dentro da igreja e alguém diverge dessa regra, questionando um dogma da religião. Ou seja, questionando uma regra que não deve, não pode ser questionada dentro da religião. Então, nesse contexto, nós observamos que o Concílio de Nicéia estabelece regras claras para a religião, né? E, ao mesmo tempo, combate
de alguma maneira, as heresias. Esse combate acontece fortemente também no governo de Justiniano, que é o auge do Império Bizantino ali, né? Bom, quais eram as grandes heresias, né? As críticas ou os choques com a religião ali? Então, nós tínhamos o arianismo, né? Onde se pregava que a visão de que Cristo era apenas humano. Então, havia uma humanidade pura na figura de Cristo. Isso não era aceito pela igreja. O nestorianismo, né, que pregava que Cristo tinha duas naturezas, só que separadas. Uma hora ele era homem, uma hora ele era Deus, né? Então ele vivia dois momentos, um momento humano, um momento divino, né? E também não é aceito, né, como uma regra, né? A igreja questiona isso. E o monofisismo, que falava que Cristo era apenas o quê? Divino, uma divindade. Então, o arianismo, Cristo como homem, o monofisismo, Cristo como divino, e o nestorianismo, Cristo mudando, né, de uma hora para divino, uma hora para humano, né? Cada hora ele era uma coisa ali. A igreja sempre pregou que Cristo tinha as duas lógicas, né? Cristo era homem e Deus ao mesmo tempo, né? Isso acaba entrando em choque com as ideias do Império Bizantino, com as ideias que foram criadas no Concílio de Nicéia, estabelecidas pela igreja ali, certo? E perseguidos, logicamente, né, pelo próprio império, já que ele pratica o César, o papismo, né, dentro da igreja ortodoxa, e que ele vai perseguir aqueles que não aceitam os dogmas estabelecidos pela religião. Então, perseguição às heresias, aos heréticos dentro do Império Bizantino ali, tá? Vamos tentar entender isso com mais propriedade. Bom, o auge do Império Bizantino, o governo Justiniano, nele ocorre o cisma do Oriente, nele ocorre a perseguição às heresias, nele ocorre a tentativa de expandir, né, novamente o Império Romano, né, do Oriente agora. Interessante uma coisa, é muito importante falar isso. Nós temos uma influência sobre Justiniano muito forte, né, da sua esposa Teodora. Então, quase tudo que é definido no Império Bizantino terá a mão, terá o dedinho da Teodora, né, governando junto com seu marido. Isso é muito interessante numa época que as mulheres tinham nenhuma participação política, as mulheres não tinham direitos, as mulheres não tinham força política. A Teodora se apresenta como uma mulher muito forte, né, com influência no governo Justiniano e participando ativamente do governo dele ali. Ok? Importante lembrar isso sempre, a importância de Teodora no governo. Cria-se, durante seu governo, o Corpus Juris Civilis. Ele vai copilar a lei romana, ou seja, pegar a lei romana que foi estabelecida desde as 12 tábuas, criar uma jurisprudência, um código de direito dentro do Império Bizantino, né, utilizando as leis romanas adaptadas à realidade do seu governo, do seu mundo ali, ok? Bom, são 2000 anos de organização legal do mundo romano que é trazida para o Império Bizantino e codificada em leis escritas, né? Então, a gente pode falar que é quase que uma cópia adaptada da lei romana do Ocidente, da lei romana do antigo Império Romano, da República Romana, que chega para o Império Bizantino e é organizada ali, tá? Muito interessante olhar isso, porque o governo Justiniano, além de criar a Igreja Ortodoxa Grega, que é o cristianismo da cisma do Oriente, separando do catolicismo, combater as heresias, né? Ele ainda estabeleceu o quê? Leis, né? Um governo baseado em leis, no legal ali. Bom, há uma tentativa de Justiniano em guerras de reconquista de tomar a parte romana ocidental, né? Ele tentou, né, restaurar as antigas fronteiras de Roma no Ocidente, não conseguiu. Do lado oriental, ele fez uma paz com o povo persa, evitando uma guerra com o Oriente e focando apenas no Ocidente. Chegou a tomar territórios do norte da África, Península Itálica, Espanha, né? Nós temos aí a figura, né, de Justiniano, junto com o general Belisário, tentando conquistas no mundo ocidental, mas eu preciso lembrar sempre que esse mundo ocidental não foi retomado, e ele vai permanecer na sua grande parcela na mão de quem? De povos bárbaros, de povos que invadiram Roma no final da Roma, em 476, depois de Cristo ali. Enfrenta a revolta de Nica. Havia o hipódromo na Constantinopla, lá ocorriam corridas de cavalos, né, corridas de biga, né,
era comum na época, né? Era um circo, na verdade, que existia dentro da cidade de Constantinopla. O nosso amigo Justiniano se indispõe com o povo entra em choque com ele dentro dessa lógica do hipódromo, né? Há um movimento, né, na região do hipódromo, onde o povo vai sair na rua gritando palavras de ordem contra o imperador, né? Essa revolta será violentamente reprimida pelo imperador, né? E o povo, durante a revolta, gritava a palavra Nika, Nika, Nika. Nika, em grego, representava a deusa da vitória. Então, quando eles gritam Nika, vitória, vitória, né? Contra Justiniano, contra o imperador, né? E aí tem que lembrar que, lógico que o povo acusava ele de ser um cara extremamente centralizador, cobrando altos impostos, prejudicando a vida do povo, né? Perseguindo, né, pessoas que eram contra o seu governo ali. A revolta de Nica foi um movimento ocorrido dentro do hipódromo contra Justiniano e foi abafado pelo Estado, reprimido pelo Estado ali, né? Eu brinco muito na aula física, quando nós estamos juntos ali, né? Que Nica e Nike, né, que vocês usam aí, né? Representa essa ideia da vitória grega, né? E a gente sempre se perguntou, né? Poxa, aquele símbolozinho da Nike, o que é aquilo, né? Aquele símbolozinho, na hora que você pega duas marquinhas que você tem num tênis, coloca uma do lado da outra ali, ela representa as asas da deusa Nica, as asas da deusa da vitória, né? Que foi lembrada durante a revolta dentro da Constantinopla, dentro do hipódromo ali, contra Constantino, e que foi reprimida por esse imperador ali. Ok? Vamos lá. Como é que o Império Bizantino começa a desabar, né? Bom, primeiro, Justiniano sai do poder, ele chegou ao auge com o seu governo, né? Se esperava que mudasse a lógica do Império Bizantino a partir do que da saída de Justiniano do poder, né? Isso não aconteceu. Ocorreram dificuldades muito grandes em se governar após Justiniano, por questões de ordem administrativa, econômica, e não ter a força política desse imperador aí. E a chegada da dinastia Heráclida no poder, né, leva a um processo em que eles vão enfrentar a expansão do mundo muçulmano. O Islã vai começar a expandir no século VIII, fortemente ali, né, a partir, aliás, do 7 para o 8, na verdade, ali, né? Várias invasões vão ocorrer dentro do Império, né? O governo não vai conseguir manter as suas estruturas, né, econômicas, políticas ali, e começa uma decadência do mundo bizantino. Então, tem que lembrar, eles estão localizados na Turquia, né, ao lado do mundo árabe, do mundo oriental ali. O Maomé havia, com a sua fé, com a sua religião, né, com o islamismo, fortalecido, unificado o mundo árabe. Após a morte de Maomé, esse mundo árabe fragmenta e começa a se espalhar em direção ao Ocidente e ao Oriente, né? E acabam entrando, atacando, tomando parte do mundo bizantino e acabando prejudicando, né, aquele andamento do mundo bizantino, daquela estrutura bizantina que existia ali. Nesse momento aí, século VIII, né, século IX, durante uma outra dinastia de reis bizantinos, ocorre um movimento iconoclasta, né? A igreja bizantina se afastou totalmente do Ocidente, né? Cada vez mais havia influência grega e asiática, oriental, no mundo bizantino. Surgiu a ideia, né, do próprio imperador da proibição de imagens no Império Bizantino, a proibição de estátuas sagradas ali, né, que seria uma idolatria, e houve um quebra-quebra onde foi ordenada a quebra de imagens, né? Quando se fala iconoclastia, destruição de ícones, né? Destruição de imagens. Isso acabou o quê? Gerando uma certa revolta de parte da população e do próprio Papa da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, mas é importante lembrar que nesse momento há uma iconoclastia. Ícone, imagem, clastia, destruição. Uma quebra de imagens do Império Bizantino por ordem do próprio imperador Leão, que ele manda quebrar isso daí. Isso é interessante porque, segundo ele, é um combate à idolatria, um combate à adoração de imagens dentro do Império, certo? E a Igreja Católica já se distanciou
né, da Igreja Ortodoxa, cada vez mais longe, né, leva ao cisma total, ou seja, a separação de igrejas, começou lá com Justiniano, no César o Papismo, né? Agora, no ano 11, no século 11, no ano de 1054, há a separação total das igrejas, né? A Igreja Católica Apostólica Romana é comandada pelo Papa e a Igreja Ortodoxa Grega é comandada pelo Estado, né? Uma separação. A palavra cisma, nós já estudamos ela em outro evento, representa separação, quebra, rompimento. Então, aquilo que já havia no governo Justiniano, onde o imperador controlava política e religião, agora oficialmente separa duas igrejas, que estão separadas até hoje. A Igreja Católica, sob o comando do Papa, e hoje a Igreja Ortodoxa Grega, sob o comando de um patriarca, né? Onde você vê ortodoxos hoje, né? Europa Oriental, principalmente a Rússia e principalmente a Grécia, né? Que mantém o ortodoxismo, ok? Que é uma religião criada lá no século XI, oficialmente, rompendo com a Igreja Católica. Bom, Constantinopla, a partir desse período da Idade Média, ela começa a viver várias crises, várias ameaças, né? Durante o período ali pós-cruzadas, metade da Idade Média, que nós chamamos de início da Baixa Idade Média, do fim da Idade Média, perde o monopólio comercial, ela dominava o comércio entre o Mediterrâneo e o Oriente. Isso é tomado pelos europeus, que vão fazer uma grande expansão comercial pós-movimento cruzadista ali. Ela não conseguiu se recuperar, ela perdeu o poder político, ela perdeu o poder econômico, ela foi se fragmentando até que em 1453 acontece uma invasão, né, desse Império Romano do Oriente, do Império Bizantino, pelos turcos otomanos, que tomam a região. Os turcos otomanos carregam com ele o islamismo, então a religião que era cristã ortodoxa é tomada por muçulmanos. A maior igreja que existia na Constantinopla, que é a catedral, a igreja de Santa Sofia, ela era cristã ortodoxa, ela é invadida e agora ocupada pelo Islã. Hoje, se você pegar uma imagem interna de Santa Sofia, ela está decorada com símbolos muçulmanos, símbolos islâmicos ali, isso desde o século XV, né? E o mundo oriental romano caiu. Uma dica interessantíssima sobre isso. Há poucos anos, aí no vestibular de segunda fase, né, nós tivemos uma pergunta muito interessante que falava o seguinte, uma pergunta dissertativa de vestibular. A Roma Oriental, aliás, perdão, vamos retomar a questão aqui. O mundo medieval começa e termina com a queda de Roma. Explique. Então, para um bom entendedor, qual é a lógica? O mundo oriental, né, bizantino, tomado por turcos otomanos, encerra a Idade Média. E o mundo romano ocidental, que caiu no século V, dá início à Idade Média. Então, existem duas Romas aí que são analisadas. A Roma do Ocidente, aquela estudada na monarquia, república e império, que cai em 476 depois de Cristo, numa invasão bárbara, dando início à Idade Média. Quase 1000 anos depois, a Roma do Oriente, o Império Bizantino, cai numa invasão turca-otomana, né, dando fim ao mundo romano do Oriente. Então, eu volto na pergunta. A Idade Média começa com a queda de Roma e termina com a queda de Roma. Perfeita a pergunta. Começa com o fim do mundo romano ocidental e termina com o fim do mundo romano oriental, que é o Império Bizantino. Ok? Bom, com isso, a gente encerra a aula mostrando aqui um mosaico bizantino, que é uma característica muito importante da arte bizantina, que é o que sobreviveu àquela iconoclastia, aquela destruição de imagens, né? São pedras coloridas, são ornamentadas, né? Formando imagens sacras no chão, nas paredes das igrejas, né? É o que decora a catedral, a igreja, perdão, de Santa Sofia, que está lá em Istambul até hoje, né? É uma imagem muito bonita da cristandade. Nós temos várias imagens que compõem, né, esses murais, né, de caquinhos de pedra quebrados que aparecem ali, que foram montados dentro do mundo bizantino, que é uma pergunta muito comum também em alguns vestibulares e no Enem, né? Aparecer essa imagem do mosaico
e perguntar esse mosaico cristão, né? Da onde ele vem, a que cultura ele pertence, né? E eu quero que vocês observem uma coisa interessante nele que eu vou retomar em História da Arte, né? Nós temos, além da construção do mosaico, das pedras coloridas formando a imagem, este olhar orientalizado, né? Orientalizado da imagem, né? Você percebe que há uma influência oriental na cultura, na população, no modo de criar a arte ali, né? Que é aquilo que eu falei, um sincretismo cultural. Então você percebe no olhar, o olhar orientalizado, mais puxado, mais alongado ali, que dá uma característica também desse sincretismo, dessa mistura que acontece dentro desse mundo bizantino ali, ok? Bom, com isso, nós encerramos a nossa aula sobre o Império Bizantino, uma aula até certo ponto longa, com bastante informação, mas uma aula interessante para a gente poder pensar sobre o que sobra de Roma, do mundo romano, após a queda de Roma do Ocidente, e como ele sobreviveu. Alguns pontos chaves da aula eu queria destacar, por favor. Primeiro ponto-chave, lembrar que é uma Roma sincrética, que misturou culturas grega, latina, persa, árabe, numa mesma região. Segundo, a localização geográfica importantíssima para a navegação e para o comércio desse mundo bizantino aí. Terceiro, o cesaropapismo, né? Essa lógica que o imperador, em determinado momento, domina politicamente como César e domina religiosamente como líder da religião ortodoxa que vai aparecer ali, né? Lembrar também do combate às heresias, né? Para os bizantinos, para os cristãos ali, Deus era homem e Deus ao mesmo tempo. Alguns falavam na divindade, outros na humanidade, outros no momento que Cristo era homem ou Deus, né? Em que ele mudava, né, a condição dele ali, e que foram combatidos como hereges, né? O corpus juris civilis, que é a lei estabelecida pelo mundo bizantino, que é uma cópia das leis romanas, das 12 tábuas e de toda a estruturação dela ali. Lembrar muito da questão da tentativa do Império Bizantino retomar o mundo ocidental, que foi parcialmente alcançada, mas não acabou frutificando como eles queriam ali, né? De alguma maneira, pensar na iconoclastia, né? Durante o governo de Leão III, onde houve a destruição de imagens no Império Bizantino, e pensar também, por favor, de como o Império Bizantino caiu, né? Século XV, numa invasão turca otomana. Um império que já estava fragilizado, um império que já havia perdido a força pós-Justiniano. Ok? Maravilha. Boa aula para vocês, aí que vocês têm na sequência com outros professores aí. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Cuidem-se, máscara no rosto, luvinha na mão. Precaução é tudo nesse momento. Vamos sair dessa juntos, tá? Coração aí com vocês e até a nossa próxima aulinha, onde nós vamos discutir outros temas aí referentes ao nosso conteúdo. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima.